Olá, meus queridos, tudo bem? Olha, eu estou aqui no centro de... Aqui é chamado de o nosso polo industrial. Tá, já está um pouquinho tarde. Ó, aqui é uma área que está sendo construída, muito grande. E aqui, ó, é a nossa fábrica, né, de picolé, sorvete, chamado Paletitas, né? Esse aqui é muito grande. E hoje, né, essa Paletita está no Brasil e no mundo, ela já está na Europa, não é? E é maravilhoso. Então eu dei uma puladinha, dei uma escapadinha e vim aqui. Queridos, o que é que eu vim falar aqui? Você já notou que os pastores, os líderes religiosos, eles estão preocupados, depois do advento do Evangelho Eterno, o reino de Deus estabelecido, esses líderes religiosos, você não vê mais na internet, como a gente via antes nas redes sociais, os pastores falando sobre arrebatamento, sobre salvação. Por quê? Porque eles estão sendo envergonhados. Eles estão sendo envergonhados porque o Evangelho Eterno está falando toda a verdade, aquilo que está na Bíblia. E não existe como você sair fora, porque tudo que nós do Evangelho Eterno falamos está registrado na palavra. Só precisa alguém ler, alguém acreditar no que está escrito. Então, meus queridos, uma das coisas que muita gente não sabia é que o pecado foi aniquilado. Aí você pergunta, mas não existe pecado mais não? Não, queridos, porque você que não é judeu, você que é gentio, você tem que entender uma coisa: pecado, a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 4, que pecado era a transgressão da lei. Por exemplo, nós temos o nosso Código Penal. O nosso Código Penal aqui no Brasil, ali são adjetivados todos os delitos. O mais conhecido é o 171, que é a pessoa que comete esse 171, que todo mundo sabe que é o estelionato, né? Então ele foi adjetivado com o número 171. Quando o cara comete o estelionato, ele cai no 171. Assim como existem outros, né, códigos, não é? Numerados. Assim você sabe. E quando um judeu cometia a transgressão da lei de Moisés, ele era chamado de pecador. Porque o judeu que transgredia a lei, ele era pecador, ele cometeu o pecado. Você que não é judeu, você é brasileiro, assim como eu, tem os americanos, os franceses, os argentinos, os peruanos, né, os equatorianos e por aí vai, os ingleses. Nós não cometemos pecado. Quem cometia pecado era o judeu. Aí quando João Batista, não é? Ele levantou a sua mão lá no meio do deserto. Ele falou assim: olha, está no meio de vocês o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Pecado era a transgressão da lei. Então João, ele ensinou que aquele Jesus, aquele Cordeiro de Deus, ele veio para tirar o pecado do mundo, que era a transgressão da lei. Lembra que Paulo disse que a força do pecado era a lei? Então, quando a lei foi extinguida, foi exterminada, ali no seu clímax, ali no ano 70, então o pecado deixou de existir, porque a força do pecado era a lei. Entendeu, queridos? Então, outra coisa, quando Daniel 9:24 diz que quando esse Filho do Homem aparecesse, quando ele viesse à terra, o Filho do Homem, ele faria o quê? Ele faria o quê? Daniel 9:24, Daniel diz que ele extinguiria, não é? Os sacrifícios, ele ia extinguir o pecado, ele ia extinguir aquele velho Aion. Então, queridos, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 26, também está escrito que o pecado, ele foi extinguido de uma vez só com um sacrifício, ele foi extinto. Então os pastores estão preocupados. Por quê? Porque além da questão do pecado, nós falamos também sobre arrebatamento de igreja. Arrebatamento de igreja nunca foi arrebatamento físico, o crente saindo da terra e ir morar no céu, porque nenhum ser humano, ele vai morar no céu. A Bíblia que diz isso. Ninguém
nenhum ser humano vai morar no céu. E o arrebatamento ensinava isso, que Cristo ia arrebatar a igreja ia sair da terra e todo crente ia morar no céu. Não, arrebatamento, metanoia, é mudança de raciocínio, mudança de mente. Isso sim, não é? Isso sim foi mudado. Isso é arrebatamento, é metanoia, mudança de mente, mudança de raciocínio. Ou seja, conversão, você vai... Eu estou aqui com minha moto, daqui a pouco eu vou sair. A conversão é assim: você sai, vai andando na pista, de repente você quer fazer uma conversão à direita ou uma conversão à esquerda. Então você vai mudar de rumo, você vai mudar de rota. Então conversão é mudança de trajeto, é mudança, né, de rumo. Então hoje nós do Evangelho Eterno, nós podemos falar: eu sou convertido, converti ao Evangelho Eterno, converti ao Evangelho que liberta, que é o Evangelho Eterno. Então, o que eu fiz? Mudei a rota, mudei o rumo. Antes eu achava que estava convertido ao sistema religioso. Nunca ninguém se converte a Deus. Por quê? Porque nós já nascemos livres depois do juízo. Nós já nascemos justificados, já nascemos livres, já nascemos libertos de tudo. Então ninguém pode dizer: você tem que se converter, você tem que se converter a Cristo, você tem que converter a religião. Aí você se converte e vai para a Assembleia de Deus, vai para uma outra denominação. Na verdade, você se converteu ao sistema. Então, queridos, para terminar o vídeo, os pastores estão preocupados e vão continuar preocupados. Outra coisa, quem está saindo do sistema nunca mais vai voltar. Por quê? Essas pessoas que estão saindo do sistema e que não mais vai acreditar em conversa de pastores, essas pessoas não voltam mais. A não ser que a pessoa saia do sistema e não quer estudar a palavra. Aí talvez ele volte. Mas se ele sair e começar a estudar a Bíblia do jeito que ela é, ele nunca mais volta para o sistema, não. E isso é maravilhoso, meus queridos. Isso é maravilhoso, porque a palavra de Deus está aí fazendo, né, uma grande arruaça no sistema religioso. Isso é uma maravilha. Deus te abençoe e vamos continuar acreditando, vamos continuar falando do Evangelho Eterno, porque as pessoas realmente têm se interessado e estão abandonando o sistema. Deus abençoe e tamo junto.